CNV versus cristianismo. A comunicação não violenta, CNV, e o cristianismo, apesar de compartilharem alguns objetivos, como a promoção da paz e do bem-estar, divergem em aspectos essenciais, especialmente quando analisamos como cada um aborda conflitos e promove relações interpessoais. Um desses pontos é o foco na punição e no julgamento moral. CNV, uma abordagem baseada em necessidades. Na CNV, criada por Marshall Rosenberg, a energia é retirada de julgamentos binários de certo e errado e redirecionada para a identificação e satisfação de necessidades humanas. O princípio central é: estamos contribuindo para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor. Ao abandonar a ideia de punições como solução, a CNV promove a busca por caminhos que atendam às necessidades de todos os envolvidos, gerando soluções criativas e empáticas para os conflitos. Estudos mostram que a atenção humana é limitada. Quando nos concentramos em punições, deixamos de dedicar energia a formas mais construtivas de resolver diferenças. Em vez de buscar culpados, a CNV nos ensina a ouvir, compreender e colaborar. Cristianismo e o foco na moralidade. Muitas tradições cristãs enfatizam uma moralidade baseada em regras, frequentemente acompanhada de punições para quem as transgride. A narrativa de certo e errado é central em doutrinas que procuram guiar o comportamento humano com base em textos sagrados. No entanto, essa abordagem pode levar a consequências como exclusividade moral. Muitas correntes cristãs sustentam que apenas seus seguidores têm acesso à verdade. Isso pode criar uma mentalidade de nós contra eles, limitando a empatia com pessoas fora do grupo religioso e dificultando a convivência em uma sociedade pluralista. Foco na punição. A ideia de punições eternas, como o inferno, pode desencorajar a busca por soluções mais compassivas e construtivas para conflitos e erros humanos. Em vez disso, muitas vezes prioriza-se a adesão à doutrina como única forma de redenção. Barreiras à resolução pacífica de conflitos. O julgamento moral frequentemente fecha espaços para o diálogo. Quando a ética se baseia exclusivamente em dogmas, faltam instrumentos para negociar soluções que respeitem diferentes perspectivas. Tirando o foco da punição, um caminho para a compaixão. Ao adotar uma abordagem mais voltada à compaixão, como a CNV sugere, é possível transformar a forma como encaramos conflitos. Em vez de buscar culpados ou impor castigos, podemos promover empatia. Entender que todas as ações humanas são tentativas de atender a necessidades pode abrir espaço para soluções baseadas em compreensão mútua. Construir pontes entre grupos. A CNV não exige que compartilhemos as mesmas crenças, apenas que nos conectemos em um nível humano, priorizando o bem-estar coletivo. Criar soluções criativas. Sem o peso do julgamento moral, nossa energia se volta para resolver diferenças de forma inovadora e colaborativa. Conclusão. Tanto a CNV quanto o cristianismo têm o potencial de inspirar transformações positivas. Contudo, é fundamental refletir sobre como aplicamos suas práticas na vida cotidiana. Quando tiramos o foco da punição e colocamos na compaixão, criamos espaço para um mundo mais conectado e harmonioso, onde as diferenças não são barreiras, mas oportunidades de crescimento. Olá! Vamos fazer uma pequena pausa nesse podcast para lembrar que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, Google Play, e ao comprar os meus livros, você dá um suporte ao meu trabalho. Esses livros estão disponíveis em vários formatos, como e-book, Google Book, como audiolivros. Então, audiolivros é uma excelente opção. Você pode ouvir o livro enquanto você caminha. Então, você oferece seu suporte comprando meu livro na Amazon, Google Play ou formato audiolivro, qual for a sua preferência. Então, vamos continuar assistindo o show. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. O objetivo desse podcast é servir como uma base para que as pessoas possam refletir, né, sobre como vai ser o mundo mais ateísta, quais serão os desafios, quais são as vantagens e as desvantagens. Eu acho que a mente ateísta, né, ou seja, o mundo ateísta, o mundo sem religião, o mundo mais secular, ele enfrenta vários desafios, né? Um dos maiores desafios que eu acho que esse mundo enfrenta é a desinformação. É incrível, né, as bizarrices que você ouve,
as coisas que você vê. E como eu falo no meu volume sobre bolsonarismo, esse mecanismo de desinformação, ele é presente basicamente em todas as áreas. Eu nem sei, eu teria de pesquisar melhor, eu teria de pensar melhor se esse sistema de fake news do bolsonarismo, ele é emprestado da religião, do cristianismo, porque o bolsonarismo é basicamente cristianismo, né? Se você vê as pesquisas, se você vai vendo os estudos, é basicamente cristianismo. Então, a pergunta que muitas vezes fica é exatamente esse, né? Esse sistema que é feito através do bolsonarismo é um sistema que muito possivelmente vem da religião, né? A violência do bolsonarismo muito possivelmente vem da religião, o apelo a fake news muito possivelmente vem da religião. Como exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida, estava vendo o de Souza, falando de Souza é um apologético, eu pesquisei e descobri que existe uma correlação forte entre negacionismo científico, ou seja, negação da ciência, e esses apologéticos que são os cristãos, né? Contudo, cristãos que tentam ser inteligentes, né? Ou seja, cristãos que tentam dar um certo nível de intelectualidade ao que eles fazem, né? O que na verdade é tão ridículo quanto o original, né? Então, ou seja, qualquer tentativa dos apologéticos é totalmente ridícula. Então, nesse episódio especificamente, eu quero falar sobre um assunto que eu acho bem interessante, né? Que é o assunto de comunicação não violenta, né? Comunicação não violenta e o cristianismo, né? Para vocês que não sabem o que é comunicação não violenta, eu gostaria de dar para vocês uma espécie de contexto, né? Eu conheci a comunicação não violenta quando eu estava no meu pós-doutoramento, né? E foi quando eu tive um momento de vida muito difícil, muito estresse. Eu tinha retornado para o Brasil e o retorno foi bastante... foi forçado mesmo, porque eu tinha um contrato com a CAPES, né? Na época, e a gente chamava de período interstício, né? O período interstício é quando você passa um tempo no exterior e para meio que retornar, dar de volta ao país, você pode pensar dessa forma, o investimento que o país fez em você volta. Ok? Esse retorno ele é feito de forma totalmente compulsória e não existe nenhum programa no Brasil com o objetivo de receber esses doutorandos, esses mestrandos, esses mestrados, né? É um sistema, basicamente, eu diria até bastante estúpido, né? Que você investe na pessoa durante anos, só que o país não tem a estrutura para receber esses doutores, né? E para mim aquilo foi um processo bastante estressante, depois de passar 6 anos fora, porque eu fiquei um tempo também sem bolsa, na verdade pelo mestrado. Então esse processo de retorno foi um processo bastante doloroso e bastante estressante, né? Então nesse processo eu acabei passando por estresse. Então, aí eu tive também um orientador de pós-doutoramento que, na minha opinião, era muito ruim, péssimo, é uma pessoa péssima. E foi um processo doloroso. Então eu conheci a comunicação não violenta. Se vocês tiverem curiosidade, eu tenho um livro publicado sobre comunicação não violenta, né? Só que o meu livro de comunicação não violenta, ele é focado para pesquisadores, mas dá para vocês aprenderem. Mas a comunicação violenta, ela tem é incrível a quantidade de material que tem, né? Existe, por exemplo, existe a que eu gosto muito, fugiu o nome agora, CNV em rede, tem vários canais dedicados exclusivamente à comunicação não violenta. Esses canais são bem populares, tem muita gente. A comunicação não violenta foi criada para resolver conflitos, né? O Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele tem vários workshops, várias palestras dele, no livro dele, no audiolivro dele, ele fala muito dos conflitos. Então a comunicação não violenta foi testada e usada em contextos totalmente diferentes, né? São contextos de conflitos, né? Onde tribos matam o outro, né? Ou seja, tribos na África, em tribos no país inteiro. O Marshall Rosenberg nasceu em um período muito complicado nos Estados Unidos, né? Ele comenta no livro dele, comenta nas palestras que ele chegou a ficar dentro de casa preso por semanas, ele e a família, porque os conflitos na época era muito comum, né? Então esses conflitos eles eram bastante perigosos, né?
Então o Macho, ele chega a comentar exatamente sobre esse desafio, né, que a violência era muito grande na época. Então ele começou a se perguntar, segundo ele comenta em suas palestras, em seu livro, de por que algumas pessoas são naturalmente bondosas, apesar de todas as divergências, apesar de todos os conflitos, e outras pessoas tendem mais à violência, né? Ele observava que algumas pessoas, mesmo em situações bastante difíceis, né, bastante conflituosas, que essas pessoas conseguiam manter a sua bondade, a sua empatia, o seu respeito. Isso vai totalmente contra o cristianismo, né? O cristianismo, ele nos ensina que nós somos merda, nós somos bosta, né? Não tem uma palavra mais bonita para isso, né? Então por isso eu uso as palavras mais fortes, mas e nós precisamos de uma figura externa, Deus. Se você ler a Bíblia, se você prestar atenção na Bíblia, se você ler a história do cristianismo, se você prestar atenção como que o cristianismo é passado, né? Se você observar todo o processo do cristianismo, ele é todo baseado nesse sistema de inferioridade humana, né? É todo baseado na ideia de que os humanos são inferiores, né? Os humanos são inferiores e por isso nós precisamos nos render diante dessa figura divina chamada Deus, né? O cristianismo é um sistema de punição, é um sistema de submissão, né? Isso é uma coisa que eles não escondem. Você pega a história de Jó, por exemplo, você pega as inúmeras histórias na Bíblia, todas elas têm o mesmo enredo, submissão e humilhação a autoridades, né? Como diz uma frase de Jesus, né, que eu sou a cabeça da igreja como o homem é a cabeça da mulher, né? Isso para falar submissão da mulher diante do marido, mas também mostra a submissão de todos os cristãos diante de Jesus. A própria ideia de ovelha, né? A ideia de ovelha já implica em uma espécie de submissão, né? Então, somente a ideia de você usar a ideia de ovelha. E a Bíblia está toda espalhada disso, né? Se você prestar atenção nas coisas da Bíblia, tem todos os pontos, tem ideia de submissão, respeito incondicional à autoridade. Eu estava vendo uma palestra de um ex-cristão, agora ele é um ateísta famoso, ele mostrando os livros nos Estados Unidos das escolas cristãs, né? Existem escolas cristãs nos Estados Unidos atualmente que segundo ele, é a base do nacionalismo cristão, né? Segundo ele, o nacionalismo cristão se fortalece exatamente com essas escolas cristãs. Então essas escolas cristãs dão uma educação totalmente cristã, né? Uma educação focada no cristianismo. Ele foi mostrando alguma parte desses materiais, é um processo de submissão mesmo, né? Autoridades, né? É um processo de se submeter incondicionalmente aos pais, é a figura de autoridade. A comunicação não violenta, ela vai na direção oposta, né? O Marshall Rosenberg nunca criticou o cristianismo, ele nunca falou do cristianismo abertamente. Eu acho que ele foi até esperto em fazer isso, porque ele viveu em um momento de muita tensão, né? Os Estados Unidos era um país extremamente cristão. A Madeleine O'Hara foi a pessoa responsável por tirar as orações. Eu até queria fazer um estudo, depois eu trago para vocês no futuro, sobre se houve alguma relação entre os dois, né? Porque me parece que os dois viveram mais ou menos no mesmo tempo, viveram no mesmo caldo, né? Os Estados Unidos era um país muito violento. Como ele comenta, a violência chegava a ponto de você não conseguir nem sair de casa de tanta violência. Ainda é um país violento. E o cristianismo está por trás dessa violência que ainda existe. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados que ainda aceitam, né? Existem estados nos Estados Unidos que ainda aceitam a punição física dos alunos, né? Que seria, no Brasil a gente conhecia como que fugiu o nome agora, mas que era aquela tábua, né? Que eu felizmente eu não tive essa fase, mas quando o professor pode bater no aluno, né? Então os países americanos que ainda mantêm esse tipo de sistema cristianismo. Uma coisa também que eu queria estudar também, eu falo essas coisas, mas se vocês tiverem a resposta, vocês podem comentar no vídeo, vocês podem comentar em algum lugar, eu ficaria muito grato em ouvir a resposta. Mas uma coisa legal também seria estudar a religiosidade dos estados americanos que tem pena de morte, né? Porque a pena de morte para mim é uma coisa, eu acho, bastante cruel, né? Eu estava vendo a palestra da Madeleine O'Hara, e a Madeleine O'Hara tinha uma visão dos presos, que é muito mais humanista. É fato que haverá presos que não têm solução, né? Mas esse número é muito pequeno, né? Se você comparar o número de presos que você consegue salvar
versus o número de presos que você não consegue salvar, que o cristianismo se baseia todo em exceção, né? Ou seja, os cristãos, eles pegam um caso, né? Eles vivem de medo, de desespero, então eles vão focar em um caso, por exemplo, e vão transformar aquele caso na regra, né? Ou seja, eles transformam uma exceção em regra. Então, é fato que existe um número pequeno de pessoas que não tem solução, né? Que serão psicopatas, não sociopatas, mas esse número é muito pequeno, né? Então, o Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, ele explica em várias das suas palestras, em vários dos seus vídeos, como a comunicação não violenta foi criada. Ele comenta que ele começou a estudar a humanidade, né? E ele comenta que em algum ponto da humanidade foi decidido que a humanidade ela é pecadora, né? Que as pessoas são maldosas. Ele nunca menciona o cristianismo diretamente, mas eu tenho a sensação de que ele tá mandando uma indireta pro cristianismo, né? Pela forma como ele fala, mas ele nunca menciona pelo nome, né? E eu até acho que foi esperto a parte dele, né? Evitou os conflitos com o cristão, né? E a comunicação violenta virou uma febre nos Estados Unidos, virou uma febre mundial. Então ele percebeu que em algum ponto da história a humanidade foi convencida de que a humanidade é malvada por natureza. A comunicação violenta ela baseia na direção oposta, né? Uma vez que, ao passo que o cristianismo ele se baseia na submissão, na que a humanidade é pecadora, de que a humanidade sem Jesus, sem Deus, a humanidade não tem esperança, o cristianismo se baseia na ideia de que sem uma moralidade cristã, as pessoas vão matar uma a outra, as pessoas vão matar suas crianças, as pessoas vão estuprar. Eu converso com muitos cristãos online nas redes sociais, o discurso é o mesmo, né? Porque eles falam que sem o cristianismo não há moralidade, sem moralidade as pessoas vão matar uma a outra, vão estuprar suas crianças. Eu até tenho no meu livro, né? Eu tenho vários livros, eu peço gentilmente que vocês comprem os meus livros para me ajuda muito. Eu estou rabiscando novo, mas eu tenho um capítulo sobre a falácia, né? No meu livro, no livro, na série, né? Ciência para não cientistas, volume 3, sobre falácias, tem sobre isso, né? A falácia da criança estuprada, né? Que os cristãos usam muito essa falácia nas redes sociais, de que sem cristianismo, sem a moral cristã, as pessoas vão matar seus filhos, as pessoas vão estuprar. Essa é uma visão bem pobre da humanidade, da bondade e tudo. Já a comunicação violenta, ela parte na direção oposta. A comunicação não violenta, ela assume que nós somos bons por natureza, né? Ela assume que nós somos bons por natureza. E que durante o processo de educação secular, de que vai passar pela vida inteira, você é ensinado o oposto. Você é ensinado que você é malvado, que você precisa ser punido. Eu até acho que, novamente, o Marshall Rosenberg nunca falou do cristianismo diretamente. Vou até pesquisar se ele menciona em algum ponto que eu não li, né? Eu vou usar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial consegue fazer uma busca muito mais rica do que eu consegui fazer. Talvez exista algum ponto que ele mencionou o cristianismo diretamente. Mas a visão da comunicação não violenta, a comunicação não violenta, apesar do nome comunicação não violenta, a comunicação não violenta é muito mais que simplesmente uma técnica de comunicação. É um estilo de vida, né? A comunicação não violenta tem muita proximidade com o budismo, né? O Marshall Rosenberg chegou a viver, se não me falha a memória, viveu por um período longo na Índia. Acho que, se não me falha a memória, teve um período de violência, ele foi mandado para a Índia, coisa e tal. Então ele tem uma base no budismo. O Sam Harris também tem influência budista, que é um dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno. Daniel Goleman, que é um dos mais influentes na área de inteligência emocional, que é uma área nova que tem como objetivo ensinar a gente a ter uma inteligência emocional melhor, também tem influência budistas, né? E é bom lembrar que teve uma pesquisa feita que mostrou que os religiosos, né, eles têm baixa inteligência emocional. Eu achei isso bastante curioso. O estudo mostrou que religiosos têm baixa inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de você gerenciar as suas emoções e as emoções dos outros. Não seria uma ferramenta para você, seria como uma carteira de motorista, né? Você aprender, porque a gente vive em um mundo conectado. As pessoas têm que saber gerenciar suas emoções, porque quando você grita com alguém, quando você trata alguém com falta de respeito, você gera sofrimento e você gera dor, né? Esse sofrimento e essa dor que a gente gera é o que a inteligência emocional tenta, né, nos ajudar. Então existe sim uma relação entre... A inteligência emocional é uma ideia, né?
Por trás da inteligência emocional, você pode usar várias ferramentas. Entre elas, eu acho a comunicação não violenta uma excelente opção. Eu sempre digo que a comunicação não violenta não deve ser usada somente sozinha, né? Porque no meu livro eu comento isso. Eu até coloco lá o cinturão de Batman, né? Que eu tenho um livro sobre comunicação não violenta, que pode ser encontrado na Amazon. O livro está focado no mundo da pesquisa científica, mas eu acho que dá para aprender também, né? Então, para mim, a comunicação não violenta foi muito importante. Então você observa que a comunicação não violenta e o cristianismo estão em bases totalmente opostas. Talvez a parte mais aqui eu comentei um pouco da história, né, da comunicação não violenta, conectei com a história do cristianismo, né, que tem a ver com a maldade e coisa e tal. Então, de um lado, a comunicação não violenta nos coloca como figuras bondosas por natureza, mas nós somos educados pela sociedade a ser malvadas, a castigar, focar no castigo. Eu acho que o cristianismo tem um peso muito forte nisso. E de outro lado, nós temos o cristianismo, né, que nos coloca como figuras malvadas, que nós precisamos de Deus, nós precisamos de figuras religiosas, nós precisamos de lideranças religiosas para nos ensinar a sermos melhores. O que é uma visão totalmente falaciosa da humanidade, né? O cristianismo mostra um desconhecimento de psicologia, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Um dos mandamentos é que você não deve cobiçar a mulher do outro. É impossível fazer isso, né? Existe uma diferença entre o ser humano. É igual eu pedir para você não pensar no elefante branco. É impossível, né? O ser humano vai cobiçar, o homem vai cobiçar a mulher do outro, né? A questão não é você cobiçar, a questão é você agir em cima daquilo, né? A gente vai cobiçar a mulher do outro, a gente vai cobiçar, isso faz parte da natureza humana, a gente vai cobiçar o carro do outro, a gente vai ter inveja do vizinho. Então, o cristianismo, né, a Bíblia Sagrada, mostra um desconhecimento total. Toda vez que o cristianismo tenta fazer alguma coisa, ele com a questão do sexo, né, com a questão de o sexo ser pecado, é sempre uma tentativa, sempre uma demonstração de estupidez e ignorância com relação à psicologia humana. Então, é uma ferramenta péssima, né? Agora vem o ponto, acho que mais importante, né? O cristianismo, ele foca na punição, né? A parte mais difícil do cristianismo, você conversar com os cristãos, é que você não consegue ver os cristãos admitindo nada, né? Talvez por ignorância, talvez porque o cristianismo não valoriza a reflexão, o cristianismo não valoriza você pensar, né? Ou seja, tudo é baseado em fé, em não ter evidências, falta de evidências. Então, assim, essa ideia de que o cristianismo é baseado em punição, geralmente você não vai conseguir, eu não consegui ver os cristãos admitindo. Talvez o maior sucesso do cristianismo seja exatamente essa habilidade que o cristianismo tem de ser invisível, né? As maiores fraquezas do cristianismo são as pessoas não... Você não consegue ver as pessoas admitindo a violência histórica que o cristianismo produziu na sociedade. Você não consegue ver as pessoas admitindo o sofrimento histórico, né, que a religião promoveu na sociedade. Então, a ideia da punição na comunicação violenta, só existe um único cenário que você pode usar força bruta, né, que seria a punição. A gente não tem punição na comunicação não violenta. Existe um único cenário que a gente chama de força protetiva, né? Suponha que, por exemplo, você vê uma pessoa que vai tirar a própria vida, né, ou uma criança que vai pular de um penhasco. Esse é o único cenário que você permite o uso da violência física, né? Ou seja, que é você usar a violência. O cristianismo não, o cristianismo permite o uso da violência em todos os pontos, basicamente. O cristianismo é a violência, né? É a violência justificada com o divino, né? Existe também a questão do julgamento, né? Na comunicação não violenta a gente fala que você só pode julgar e só em um único cenário, né? O macho reconhece que o ser humano nasceu para fazer julgamentos, então a gente tenta mudar a energia do julgamento, né? Em vez de você julgar uma pessoa entre certo e errado, né? Se você julgar se uma pessoa está certa, se uma pessoa está errada, se uma pessoa agiu, porque a gente tem essa instinto que muito possivelmente é o cristianismo que faz isso, ou o islamismo também é a mesma base do judaísmo, né? Que faz essa ideia de certo e errado. Quando você julga certo e errado, você está se colocando num pedestal de superioridade, né? De que você sabe de alguma forma o que é certo e o que é errado. No caso do cristianismo, eles vêm de Deus, né? É uma moral que vem de Deus ou que vem das lideranças religiosas. Deus nunca falou nada sobre aborto, né? E a Bíblia também não fala nada de aborto, né? Se você prestar atenção na Bíblia, Deus claramente não está nem aí para aborto, né? O grande dilúvio, como exemplo, matou grávidas, né?
Existem inúmeras histórias bíblicas no qual manda matar todos, né? Como acho que Malaquitas, né? Eu sempre esqueço o nome deles, no qual Deus mandou matar todos, nem os cabritos você deve poupar. Então, com certeza, essa história e várias histórias bíblicas, Deus não estava nem aí para grávidas, né? Então, essa ideia do aborto, que é essa obsessão dos cristãos, ela vem de um documentário mal feito nos Estados Unidos da década de 70. Então, uma das coisas que eu tô trazendo no meu novo livro, né, que eu estou escrevendo, que chama sobre ateísmo, é sobre isso. Na minha visão, a inteligência artificial vai ser o próximo alvo, né? Da mesma forma que o aborto, hoje ele é visto de forma totalmente dogmática por religiosos, a inteligência artificial também, muito possivelmente, vai entrar em algum ponto, né? Vai ser necessário a inteligência artificial talvez comece a ganhar corpo, ela começar a ter... porque ela já tem voz, ela já fala, ela já... Ou vai ser necessário as pessoas perceberem que elas estão usando artificial, né? Porque uma piada muito comum nas redes sociais é o crente entrar em WhatsApp para criticar a ciência, né? Sendo que o WhatsApp é resultado da ciência. O WhatsApp é tecnologia de mecânica quântica, você precisa de uma tela, você precisa de um aparelho de eletrodo, você precisa de um sistema Alan Turing era gay e ateu, né? Alan Turing é quem criou o computador, né? Ele foi morto pela Igreja Católica Britânica, né? Que ele foi obrigado a fazer castração química, e a castração química gerou efeitos colaterais. Até hoje no Brasil, infelizmente, nós temos os evangélicos com a cura gay. Na cura gay é basicamente a castração química, né? É a ideia de que a homossexualidade é um crime, a homossexualidade é uma doença e você precisa curar a homossexualidade, né? Esse tipo de coisa é muito bizarro, né? Como se não fosse o suficiente todo o sofrimento dos LGBTQI+. O Brasil é um país que mais mata LGBTQI+, né? E também é um país que mais comete feminicídio. Acho que Minas Gerais, infelizmente o meu estado, é um estado bastante focado no feminicídio, infelizmente, né? É uma coisa triste, né, que a gente vê, a gente vê esse tipo de comportamento, né? Então, a comunicação não violenta, ela tem esse enfoque, né? A gente foca na vida, né? A comunicação não violenta pode ser vista como uma forma de utilitarismo. Eu penso no utilitarismo como uma visão genérica, né? Eu talvez escreva no futuro sobre utilitarismo, que eu gosto muito do assunto, estou aprendendo, então vocês podem deixar no comentário do vídeo, ou comentário aonde que seja no Facebook, sobre o que você sabe sobre utilitarismo. Eu estou aprendendo sobre utilitarismo, e se eu fosse pensar em utilitarismo, eu colocaria o utilitarismo como uma ferramenta, como um conceito, e colocaria a comunicação violenta como uma das ferramentas do utilitarismo, né? Então a comunicação não violenta seria uma forma de utilitarismo, porque o objetivo da comunicação não violenta é diminuir o dano, né? Diminuir danos na realidade. Então, que a gente foca... A comunicação não violenta é focada em 4 tópicos importantes. A observação, o pedido claro, né? Não pode ser pedido vago, o pedido claro. A necessidade humana, que são poucos, são em torno de 10 necessidades humanas, que é universal. O legal da comunicação não violenta é que ela tenta universalizar as necessidades humanas. A gente pode discordar sobre o número de necessidades humanas, se é 10, se é 13, se é 20, não importa, né? Mas o objetivo é achar todas as necessidades humanas, né? Achar todas as necessidades humanas e os sentimentos humanos. Os sentimentos são universais, né? Todos os humanos sentem a mesma coisa. O exemplo são as músicas, né? As músicas, a poesia, por exemplo, elas tendem a ser universal. Isso porque o sentimento humano é universal, né? A gente tem esse sentimento que é universal. Então, a comunicação não violenta é uma ferramenta que tenta universalizar a forma como a gente interage, né? Ela foi testada, ela foi desenvolvida em ambientes de conflitos, em ambientes de pessoas que estavam se matando, em ambiente de... Então, o objetivo da comunicação violenta é diminuir. Existem várias críticas contra a comunicação não violenta. Essas críticas são válidas, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldades com a comunicação não violenta, que ela é meio robótica, né? Uma das maiores críticas que ela é robótica, mas você não precisa aplicar a comunicação não violenta como uma ferramenta rígida, né? Você pode aprender os princípios. Existe até uma expressão que a gente usa na comunicação não violenta, que é naturalizar, né? A naturalização. Naturalizar é você pegar essa linguagem robótica e transformar em algo no seu contexto, né? Porque robótica quer dizer que são 4 componentes. Você tem que ter uma observação, um pedido claro, uma necessidade e um sentimento. Mas você não precisa fazer isso de forma
robótica, né? Você pode aprender os princípios, né? Você pode treinar de forma robótica no início, mas com o tempo você vai transformar aquilo em um comportamento, porque você aprende, né? Como o macho brinca, nós passamos mais de 30 anos das nossas vidas aprendendo a punir as pessoas, aprendendo a aceitar a punição como forma de educação, e é difícil a gente mudar, né? O macho, antes de morrer, ele foi questionado se ele já conseguiu internalizar a comunicação não violenta completamente. Ele falou que não, ele deu um exemplo, né? Ele deu um exemplo de que ele estava em um país, né? Em um país qualquer, e um soldado, né? Começou a agredir, né, o seu amigo, né? E ele partiu para cima do soldado. Então isso é totalmente contra a comunicação não violenta. Então aí ele comentou que o amigo dele, né? O amigo dele que usou a comunicação não violenta, né? Ele achou engraçado que ele que criou a comunicação não violenta, na verdade acabou que uma outra pessoa usou, né, a comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta é um lembrante constante de que linguagem tem peso, né? Eu tenho aqui nesse canal do YouTube um vídeo sobre as linguagens violentas de Jesus, né? Jesus é uma figura violenta, as linguagens que Jesus usava era violenta, ele usava linguagem como espada, exército. Os cristãos dizem que é metafórico. Eu não acredito que seja metafórico, eu acredito que ele realmente significa, ele realmente disse o que disse e pronto, não adianta tentar defender, falar que era metafórico, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que ele não era metafórico, mas nos meus livros eu falo porque eu acho que Jesus não era metafórico, Jesus foi literal. Nesse canal do YouTube, eu tenho um vídeo no qual eu falo exatamente as linguagens violentas de Jesus. Eu dou vários exemplos em vários pontos, né? A linguagem que Jesus fala, a frase que Jesus fala que eu trago a paz, eu trago a espada e não trago a paz, muitas pessoas falam que é metafórico, mas essa não é a única frase. Esse não é o único exemplo, né? A quantidade de exemplos onde que Jesus mostra uma linguagem totalmente violenta e agressiva está espalhada na Bíblia inteira. Então não é necessário você ir muito longe para perceber a linguagem violenta. O exército de Jesus, os termos são violentos. Isso é chamado de violência passiva na comunicação não violenta. Então o nosso objetivo na comunicação não violenta é evitar as linguagens violentas. O maior exemplo de que a comunicação ela tem um peso é o ChatGPT, né? O ChatGPT é um modelo de linguagem que consegue entender sentimentos somente baseado na fala, né? Ele consegue replicar sentimentos, ele consegue entender sentimentos, ele consegue saber, chamado análise de sentimento, que é uma área da inteligência artificial. Então, se o ChatGPT consegue fazer tantas coisas que ele consegue fazer somente usando a linguagem, né, que é um modelo de linguagem, isso confirma mais uma vez que a comunicação não violenta está correta e que o cristianismo está errado, né? O cristianismo é uma linguagem baseada na violência, no julgamento. A ideia de que o cristianismo diz que a frase que eu mais gostava do cristianismo é essa, né? De que você está preocupado com um cisco no olho do outro, mas tem uma estaca no seu olho. Mas nenhum cristão usa isso, né? É uma piada. O cristianismo ele tem uma linguagem que é totalmente oposta aos atos, né? Se tem um grupo de pessoas que julga, né, que gosta de julgar, é o cristianismo. Isso porque mas os cristãos não são culpados, né? Eu não acho que a culpa seja dos cristãos, é que o cristianismo é confuso, né? Tá cheio de exemplos no qual não matarás, né? Mas Deus mata na Bíblia inteira. Os cristãos mataram historicamente inteiro, né? Não matarás, mas depende, né? Relativo, depende de quem, né? Então, assim, a culpa não é dos cristãos, é que o cristianismo é confuso, né? O cristianismo é uma contradição eterna, né? Existem vários exemplos no qual eu tenho nesse canal do YouTube um vídeo que mostra essas contradições, por exemplo, na área de estatística, na área a fé, por exemplo. A Bíblia pede para você ter fé, né? Ter fé em Jesus, ter fé, coisa e tal. Mas Deus, quando teve dúvida, ele sempre, eu tenho vários exemplos. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal do YouTube somente com exemplos, com vários exemplos, né? No qual você vê claramente essa visão bizarra, né? Do cristianismo, né? No caso, no caso, por exemplo, de Jó, por exemplo, né? No caso de Jó, Deus, né, mandou o diabo, né, ir lá e testar a fé de Jó. Mas a história de Jó é somente um dos vários exemplos que a gente tem. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu quero manter esses episódios mais ou menos em torno de 30 minutos.
Então, nesse episódio, nós falamos sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma estrutura de linguagem, é um estilo de vida no qual a gente foca no bem-estar coletivo, né? A gente tenta evitar linguagens violentas, linguagem de julgamento, que é totalmente oposto do cristianismo. Diferente do cristianismo, a comunicação violenta não vê os humanos como falaciosos. A comunicação violenta diz que os humanos nasceram bons, nós somos ensinados a serem figuras ruins, figuras punitivas, figuras que estão sempre julgando o próximo. A comunicação violenta se baseia nas necessidades humanas, ou seja, o foco da comunicação violenta é os humanos, né? São os seres humanos. A comunicação violenta se baseia em compaixão, sentimentos, e o mais importante para mim da comunicação violenta é baseada na observação, né? Ou seja, em vez de você julgar, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente diz, na comunicação violenta, a gente diz que observar sem julgar é a maior forma de inteligência, né? Se você quer uma inteligência superior, é observar sem julgar, que é muito difícil, né? A gente faz isso o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro julgando, fazendo juízo de valor, e o cristianismo valoriza o julgamento de valor. Então, pessoal, eu vou convidar vocês a visitar os meus livros na Amazon, no Google Play, e comprar os meus livros, que assim vocês me ajudam no meu trabalho. Abração a todos e nos vemos nos próximos episódios. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.